e vem os estilos de jardim. Então, o jardim, ele também tem, cada um tem o seu estilo, que são elementos que vão ser utilizados naquele determinado jardim para a mensagem que o paisagista quer passar. Então, se ele quer um jardim mais tropical, ele vai usar as plantas mais tropicais, né? Que são mais voltadas para o calor. Se ele quer um jardim mais contemporâneo, eu vou diminuir a quantidade de equipamentos, vou fazer assim, a cor vai ser tal. Então, o jardim, ele também tem os estilos dele, né? Então, existem várias maneiras de implementar um jardim. É possível usar o mesmo elemento, só que em estilos diferentes, certo? Então, o jardim tropical, eu consigo usar pedras para decorar. Mas tem o jardim também, que é o jardim rochoso, que também vai utilizar pedra. A diferença é que dentro do jardim rochoso, a quantidade de pedras vai ser maior do que o jardim tropical. Mas os dois estão utilizando o mesmo elemento, que é a pedra. É um exemplo. Alguns estilos de jardins, né, que nós trouxemos aqui para vocês. O jardim romântico, as características dele. Evita cores chamativas. A gente olhando aqui na imagem, tem até uma cor bem chamativa, que é o vermelho. Mas se vocês observarem, não está tão concentrado. Então ele evita as cores chamativas demais, usa grupos menores e com mais diversidade, né, maior diversidade, igual a gente está vendo ali no fundo, as florzinhas coloridas. E normalmente formam canteiros interior com uma mistura de plantas e cores diferentes. Eu não consigo controlar o mouse aqui, Lili. Você pode passar ali onde mostra os canteiros ali para eles? Aqui? Isso. Nessa parte ali do fundo tem um exemplo de canteiros misturando, né, brincando com as cores. Isso, tem um tipo aqui, o outro aqui, outro tipo que vem aqui, já emenda com o outro. Essa mescla, né? Essa mistura de cores é algo característico do jardim nesse estilo, no estilo romântico. Talvez para vocês esteja sendo meio difícil de entender, mas a gente vai ver mais estilos de jardins e vocês vão vai conseguir notar melhor essa diferença entre estilos. Em relação às cores, prestem bastante atenção nas cores que estão sendo utilizadas em cada estilo de jardim que nós vamos ver, porque no final aqui da apresentação, a gente vai retomar aquela parte onde a professora Liliane tinha mostrado o disco das cores, e vocês vão entender também outras maneiras que tem como a gente utilizar e explorar, brincar com aquele disco de cores. Pode passar, Liliane. Aí aqui, olha só, um jardim totalmente diferente daquele que a gente acabou de ver. Vamos lá, para vocês participarem um pouco também, não ficar só eu e a professora Liliane falando. Algum aluno que queira participar, abre o microfone e fala o que você nota de mais marcante, que chama mais atenção nessa imagem, no jardim. Pode falar, Letícia. O vermelho entre as flores, tipo, destaca no desenho. Isso. O vermelho se destaca em relação às cores. Então, o vermelho é um destaque de cor. E a Letícia, ela tinha comentado também sobre o desenho. Sobre o desenho, o que se destaca em desenho aí? Não entendi, Maria. Não sei, o formato, as flores, não sei como. O formato. Desse formato, a gente consegue perceber o que do formato? Que tipo de forma é essa? Flores? É feito com as flores. Mas a forma estão ali do lado. Você quer falar, Ana? Pode falar. O desenho é meio que tipo uma cruz. Os cantos, eles quando se cruzam, né?
Mas acaba formando essa cruz mesmo. Mas então, pegando aí tudo que vocês comentaram, e aí a gente olha ali do lado a descrição. Tá falando sobre simétrico, simetria quer dizer que tem lados iguais, então se a gente dividir essa imagem exatamente no meio, a gente vai ter as mesmas formas do lado direito, as mesmas formas do lado esquerdo, isso é a simetria. Os canteiros, né, eles têm padrões geométricos, isso que são as formas, né, que a Maria tinha falado, e também a Letícia tinha comentado sobre o desenho. Então, se você observar, são vários quadrados, e dentro desses quadrados a gente tem os desenhos que remetem a pétalas de flores grandes feitas por essa grama verde. E o que dá a vida, né, para esse estilo, para esse jardim, é a cor vermelha. E se a gente dá atenção para esse último item que tem aí, tá falando assim, ó, evitar plantas de cores muito variáveis. Então, a cor que mais se destaca aí é o vermelho e o verde. Presta bastante atenção, vermelho e verde. Quando a gente for olhar mais uma vez o disco, vocês vão ver uma observação sobre o vermelho e o verde no disco das cores. E estilo de jardim a gente chama de paisagismo, né? É um estilo clássico. Ele forma esses labirintos ali por onde cruzam os corredores e é extremamente o abusado na parte da geometria. E muito cuidado tem que ter para não variar muito nas cores, porque se cada um desses quadrados tivesse uma cor diferente, um é vermelho, outro amarelo, ia parecer que você perdeu o controle e transformou aquilo lá num carnaval. Alguém tem alguma dúvida sobre esse slide? Não? Então vamos passar. Deixa eu só fazer uma observação. Se vocês quiserem ver um jardim desse aqui em São Paulo, no Museu do Ipiranga, né? Se você olhar de cima, lá no Museu do Ipiranga, dá para ver o jardim igualzinho, quer dizer, igualzinho a esse não, né? Assim, a geometria. Mas nesse mesmo estilo, né? Não é esse não, mas igual a este estilo, né? Isso, igual a esse estilo, a geometria vista de cima, é bem interessante. E por último aqui, a gente tem o jardim no estilo contemporâneo. Contemporâneo, para quem não sabe, se relaciona aos dias de hoje, né? Então ele vai vir com uma ideia, com uma proposta bem mais moderna, bem mais atual. Eles são mais práticos, então quando a gente olha assim a imagem, você não precisa ficar procurando geometria nele, não precisa ficar se comparar com o estilo romântico. Também não vai ter aquele monte de mescla de cores, ele é mais prático, mais limpo, com uma vista mais limpa. Tem grandes manchas com plantas e combinam poucas cores. Então ele tem ali bastante verde, ele varia entre as tonalidades dos verdes e não tem tantas cores. Então a gente vê um pouquinho de cor vermelha num canto, um pouquinho de amarelo no outro, mas não tem nada ali que chame tanta atenção. E usam cores perenes. Vamos falar um pouquinho sobre isso, o que é perene. Alguém aqui sabe explicar o que é perene? Pequena? Não. Hã? A Letícia falou pequena? Não, o perene não está exatamente relacionado ao tamanho. Lili, você quer explicar para eles o que é o perene? Posso explicar, sim. Perene é o mesmo que permanente, que vai ficar ali até aquela plantinha morrer. Então, quando a gente fala em cor perene, é porque ela não modifica a cor. O contemporâneo, ele busca isso por conta da praticidade, para não ter que ficar trocando, né? Fazendo aquelas trocas de forração, como a gente já havia dito antes. Lembra quando a gente falou no início da aula sobre o sazonal?
O sazonal, ele é o oposto do perene. O perene é o que vai durar ali o ano inteiro, igual a professora Lili acabou de falar, vai durar ali a vida toda daquela plantinha. E o sazonal, ele vai durar só um determinado período do ano. Então, o perene, o verde ali, as cores que estão predominantes nesse jardim contemporâneo, ele é mais prático porque ele não vai dar o trabalho do dono desse jardim ter que ficar ali pensando, eu preciso de uma planta que floresça junto com outra para poder dar aquela sensação de contraste das cores. Ele é mais prático porque ele evita essa preocupação. O que você colocar ali vai durar o ano inteiro. Lili, você pode voltar um pouquinho no último slide? Uhum. Obrigada. Então, por exemplo, aqui a gente tem essas flores vermelhas. Provavelmente essas flores vermelhas, elas não devem ser perenes, elas devem ser sazonais. Então ela tem um período certo do ano que ela vai florescer nessa cor. Então imagina esse jardim num período que ele não está florescendo. Ele não vai ser tão bonito igual ele está agora. Então ele dá um pouco mais de trabalho. E já o próximo, o que a gente estava vendo lá, pode passar para o próximo, por favor? Ele já não tem tanto esse trabalho. Então por isso que a gente chama de perene e prático. Jardim tropical. Ele utiliza de plantas que são características desse clima mais quente. Pode ver que as cores das plantas também são cores mais quentes, né? Igual a gente tinha explicado ali no slide da psicologia das plantas. E vocês podem observar também aí o elemento das pedras, que a professora Lili explicou, né? O uso das pedras. Os pontos focais, né? Que está escrito ali do lado, é onde vai levar o nosso olhar, é aquilo que chama mais atenção, o elemento que chama mais atenção do jardim. É algo que o paisagista, a pessoa que projeta o jardim, tem que pensar também nesse detalhe. Então aqui está chamando um pouco mais de atenção no canto onde a gente tem mais pedras e mais cores, né, mais variedade de cores, e também ali onde forma a parte central do jardim com uma forma circular, né? Semicircular ali. É mais exuberante, né? As colocações que são feitas. O estilo oriental, né? Ele abusa do verde e ocasionais roxos e vermelhos. Então, o jardim oriental, ele vai ter sempre o verde, o vermelho e o roxo, né? Ele usa cores perenes também, então ele vai escolher aquelas plantas que vão florescer o ano inteiro, ou aquelas folhas cuja cor não modifica muito, né? E eles possuem significados simbólicos bem definidos. Então aqui são dicas para utilizar as flores, né? Evitar colocar a cor mais chamativa do jardim em um canto sem importância, ou pior, em um local que você queira esconder. Lá na nossa área de intervenção, não sei se vocês lembram, a gente tem uma pedra ali, né? Aí a gente vai e coloca um arbusto bem bonito, bem chamativo do lado da pedra, que a princípio a gente queria esconder. Essa medida que a gente tomou, tá correta? Se a gente quer esconder a pedra? Não. Não, né? A gente vai disfarçar essa pedra de uma outra forma e não vai dar destaque para as laterais dela, porque senão ela vai ficar chamativa, certo? Quer falar o próximo, Thalita? Falo. Aqui. Uma planta menos chamativa pode ser ressaltada pelo uso do contraste correto. Buscar a cor que está do lado inverso do disco das cores e posicionar na cor vizinha imediata. Então, é uma maneira da gente dar destaque para uma cor, talvez um pouco apagada, é a gente colocar a cor do lado oposto. Quando a gente viu lá aquele jardim que tinha bastante forma geométrica, as cores eram o vermelho e o verde, que eu tinha falado para vocês prestarem atenção. Lili, você consegue voltar rapidinho para o disco das cores?
ali no disco das cores, se vocês olharem, o vermelho, ele está do lado oposto do verde. No círculo que a gente tem ali, um pouco na segunda linha à esquerda, para mim aparece a esquerda, a gente tem ali mostrando esse contraste, né? Esse lado oposto. Então a gente tem o vermelho de um canto e o verde exatamente do lado oposto. Isso é o que traz o contraste. Vamos para a próxima dica. Não sei vocês, mas quando eu vejo esse contraste de vermelho e verde, eu já lembro da melancia. Eu também, professora. Próximo. Se uma planta está chamativa demais no desenho, pode apagá-la um pouco, colocando ao redor dela plantas com cores que sejam próximas. Então eu posso colocar uma planta vermelha e do lado eu posso pôr uma laranja, porque o laranja ele está próximo do vermelho. Aí ela vai perdendo um pouco mais a intensidade, né? Os pontos com cores mais chamativas. Então, lembrando que o ponto focal é para onde eu quero direcionar o olhar. Então, quando todo mundo olhar nosso jardim, o que vai chamar mais atenção é o que a gente chama de ponto focal. Quero que lá ganhe essa atenção, essa visibilidade, então eu preciso colocar cores mais chamativas naquela região. E por último, cantinhos mais aconchegantes pedem manchas menores e mais multicoloridas, né? Então, se eu quero deixar aquele cantinho aconchegante, com vontade de ficar lá, então eu vou colocar manchas menores. Então, a nossa bibliografia utilizada foi a revista Jardim e Paisagismo, né? Quem quiser ler matérias relacionadas a isso, não é propaganda, mas é interessante, né? Dar uma lidinha.